Olá, tudo bem? Eu fiz com vocês uma enquete no History, perguntando se vocês achavam importante a suplementação por colágeno, tá? Então agora eu vou responder para vocês por que não é necessário essa suplementação, nem do colágeno e nem a utilização de gelatina como fonte de colágeno para principalmente enrijecimento da pele, que é o que muitas pessoas utilizam e até acatam a recomendação de alguns profissionais. Então, primeiro de tudo, vamos esclarecer o que é o colágeno. O colágeno, ele é uma proteína de origem animal, proveniente de tendões, ossos e pele dos animais. Assim como toda proteína, o colágeno ele precisa ser digerido, né, para ser absorvido no nosso organismo. E para isso ele tem que ser quebrado em partes menores. Essas partes menores são os aminoácidos, os aminoácidos são como se fossem os tijolinhos que vão compor o composto maior que forma a proteína. O colágeno ele é composto por 3 cadeias enroladas em conjunto, formando uma tripla hélice, que forma uma estrutura bem resistente, por isso que ele dá firmeza aos órgãos. E cada terceira tripla hélice desse colágeno é a glicina. E tem outras posições da cadeia que são preenchidas por 2 aminoácidos, a prolina e uma versão modificada dessa prolina, que é a hidroxiprolina. A reação para que a prolina se transforme em hidroxiprolina requer vitamina C. Assim, o colágeno ele se torna uma cadeia proteica bem resistente. Essa informação da vitamina C é importante guardar ela um pouquinho, que eu vou retomar mais à frente. No nosso organismo, o colágeno ele desgasta com o tempo, precisando ser substituído. Agentes como os radicais livres, que é uma consequência de uma alimentação errada, poluição, atividade física em excesso, o sol, o cigarro, álcool e mesmo o declínio hormonal por conta do envelhecimento. Eu vou falar um pouquinho mais também mais à frente sobre os fatores que fazem com que o colágeno diminua. A produção de colágeno, ela também acontece de forma natural no nosso corpo, uma vez que a ingestão dos aminoácidos, vitaminas e minerais e os antioxidantes, né, ela esteja suficiente. Então, se a gente tem esses agentes de maneira suficiente, o colágeno vai ser produzido naturalmente no nosso corpo. Uma adequada ingestão de vitamina C, lembra da importância dela para a transformação da hidroxiprolina, né? E assim tornar o colágeno uma proteína resistente. Então, vitamina C a gente precisa, também precisamos de vitamina A, que pode ser conseguida em abundância em forma de beta-caroteno nos vegetais, principalmente de cor alaranjada. Vitamina E, que está presente na semente de girassol, amêndoas, amendoim, azeite de oliva. O zinco, que é um mineral antioxidante. Licopeno, presente no tomate, melancia, que é um outro poderoso antioxidante também. Essas vitaminas e minerais que vão auxiliar o organismo a formar de maneira natural o colágeno. Uma boa hidratação também, ou seja, tomar água mesmo e não sucos artificiais ou refrigerantes, também é outro fator importante. E como eu disse anteriormente, o envelhecimento, ou seja, a idade também tem influência na formação do colágeno. Assim, os hormônios, principalmente aqueles relacionados ao ganho de massa magra, devem estar em quantidades também suficientes. O GH, que é o hormônio do crescimento, é um desses hormônios. E aí que a gente pode utilizar mais um recurso na dieta, a glutamina, que ela auxilia, que é um aminoácido, né? E ela auxilia a produção do hormônio do crescimento, o GH. Principalmente quando a gente utiliza a glutamina à noite. Então, como à noite a gente tem uma produção maior do hormônio do crescimento, se nós utilizamos a glutamina à noite, tomar um chá para dormir, um chá de ervas e coloca a dose de glutamina, a gente consegue otimizar a produção desse hormônio. E assim, naturalmente, você também vai otimizar a produção de colágeno no seu organismo. A gelatina, agora falando dela, né? Ela nada mais é do que o colágeno saborizado. Ou não, né? Também quando a gente tem a gelatina sem sabor. Os tendões, ossos, peles, cascos de porcos e vacas, eles são triturados várias vezes em um ácido forte,
que é usado para liberar o colágeno. Além disso, a indústria acrescenta diversos aditivos para saborizar e dar cor à gelatina. Então, falando na gelatina, essas mais comuns em supermercado, né? Ela tem além dela ser proveniente dos restos dos animais, ela tem vários aditivos nada saudáveis para o nosso organismo. Eu vou ler para vocês o rótulo de uma gelatina sabor cereja, só para vocês terem ideia do que vai. Então, o primeiro ingrediente é açúcar. Lembrando que quando os ingredientes eles são colocados por ordem decrescente nas embalagens. Então, quando vai da maior quantidade para a menor quantidade. Então, quando o açúcar, né, como é esse o caso, é o primeiro ingrediente, é sinal que a gente tem muito mais açúcar do que qualquer outro elemento naquele produto. Então, o primeiro ingrediente é o açúcar, depois vem a gelatina em si, sal, vitamina C, eles colocam a vitamina C, reguladores de acidez, citrato de sódio e ácido fumárico, aromatizante, edulcorantes, aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica, e corante Bordeaux S. Ou seja, tem zeros de fruta, rica em aditivos artificiais que são sabidamente prejudiciais à saúde, e alguns aditivos desse, a gente encontra estudos que comprovam potencial cancerígeno. Muito triste que esse produto é frequentemente oferecido a crianças que estão em fase de desenvolvimento, principalmente cognitivo, e a gente também tem estudos mostrando que os aditivos artificiais alteram esse desenvolvimento cognitivo das crianças. E adultos internados, crianças também internados, né, em hospitais, colocam a gelatina como algo saboroso, saudável e de fácil digestão, né, para o paciente internado. É bem triste isso, como se naturalizou esse produto como se fosse bom para a nossa saúde, mas não é. Sobre a gelatina sem sabor, ela só não tem sabor, não tem esses aditivos. Então, se vocês olharem na composição dela, a composição é gelatina. Mas lembrando, a gelatina vem dos animais. Ela é proveniente de tendões, de pele, de ossos dos animais. Esses animais também passaram por N situações. Receberam antibióticos na indústria, então a gente pode encontrar resquícios ali, sem contar que a questão animal também envolvida, não é nada agradável a gente saber que aquele produto que aparentemente inocente é proveniente dos restos de um ser vivo, né? Enfim. Sendo em forma de suplemento ou adicionado a produtos como sucos, balas ou mesmo como a gelatina, né? O colágeno ele precisa ser digerido, assim como toda proteína ingerida pelo ser humano. E o que vai determinar se ele será utilizado para a finalidade que a gente quer, né? É a necessidade do corpo. A gente não tem garantia alguma de que aquela cápsula será exatamente utilizada para deixar sua pele mais firme ou auxiliar no fortalecimento da cartilagem do joelho, quadril, por exemplo. Alguns estudos mostram que quando há um equilíbrio alimentar pelo indivíduo e o foco na suplementação de colágeno é a pele, por exemplo, algumas partes desse suplemento não são quebradas e acabam indo sim para a pele e até proporcionando algum benefício. Mas não é garantido. Outra parte é digerida, como eu já expliquei, em forma digerida em aminoácidos. Esses aminoácidos vão se rearranjar em outro tipo de proteínas e vão para outras partes do nosso corpo que for necessária aquela proteína. Então, não é garantido, né?
Em relação às articulações, os estudos são bem controversos e não mostram uma efetividade comprovada do uso de colágeno para otimizar a saúde das articulações. Então, assim, a preocupação que a gente tem que ter, né, é com o todo e nos alimentarmos bem, ingerindo todos os nutrientes necessários. Dependendo, a gente pode utilizar alguns compostos manipulados, então sempre orientado por um profissional, né? Alguns manipulados de minerais, aminoácidos, mas quem vai decidir isso é sempre o organismo da pessoa. Então, a gente precisa ter essa ciência, que é o profissional habilitado que entende do assunto, que vai avaliar a necessidade ou não dessa suplementação, e não suplementação do colágeno em si, e sim de aditivos, né, minerais, vitaminas, alguns compostos que vão auxiliar na produção natural desse colágeno no organismo. E como que a gente pode, na verdade, pensar sem pensar em suplementação? Pensar numa maneira fácil do organismo se decidir por formar colágeno, vamos falar assim. Comendo bem, fazendo atividade física adequada, tomando sol com responsabilidade, ingerindo água boa e suficiente. Manter-se hidratado, essencial. É sempre bom lembrar, e eu sempre enfatizo, que quando a gente tem uma alimentação equilibrada, balanceada e principalmente baseada em vegetais, a gente consegue todos os nutrientes necessários para a manutenção da nossa saúde e para a formação de todos os componentes que a gente precisa para a nossa pele, para os nossos órgãos, articulações, para tudo. Então, coma bem, esse é o recado.